Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom louvar o Senhor. Como é bom nos encontrar. Às vezes nós temos uma semana tão corrida, tão cansativa. E mesmo, às vezes, querendo ficar em casa, o melhor lugar para estar é aqui com seus irmãos, renovando as suas energias, renovando a sua fé, a sua certeza, porque nós temos uma semana que está começando, e se o Senhor não estiver conosco, vai ser inútil tudo que nós investimos, não é verdade? Vamos ficar de pé mais uma vez? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 2:3. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Gênesis 2:3. Amém? Tá fácil de achar, né? Diz assim: abençoou o Senhor, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque ela pode nos dar a direção, ela pode ser luz para as nossas vidas. Que o Senhor continue falando conosco, o teu Espírito Santo, ó Deus, seja derramado sobre nós e nos traga sabedoria, entendimento, convencimento, Senhor. Fala conosco, ó Deus, só assim esse culto faz sentido, ó Deus, quando o Senhor se manifesta no nosso meio. É por isso que nós te oramos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Deus descansou. Você já pensou nisso? É exatamente isso que você está lendo. Deus descansou. Ele descansou de toda a obra que ele havia realizado. Eu não acredito que Deus tenha se cansado e por isso ele precisou descansar. Mas eu acredito que Deus principalmente queria ensinar para nós o valor da pausa e do descanso. Para a nossa geração, é especialmente difícil descansar. E eu vou dizer por quê. Primeiro, porque nós vivemos numa sociedade apressada. Nós somos ensinados a correr ou vamos ficar para trás. E desde criança, nós somos ensinados a isso. As crianças hoje em dia são ensinadas a isso. Elas entram na escola cada vez mais cedo. Elas precisam aprender coisas, conteúdos cada vez mais cedo. Desde cedo elas já precisam ser fluentes no inglês, ou então elas não vão conseguir êxito na vida, não vão conseguir sucesso. Elas são pressionadas a estudar horas a fio, muitas horas na escola, outras horas em casa. Não tem mais a oportunidade de ser crianças. Tudo em nome do sucesso. Pelo menos o sucesso que o mundo julga ser sucesso. No mundo de hoje, o sucesso ele é julgado em termos financeiros e profissionais. Então, as crianças já são ensinadas a ser apressadas, a aprender logo, porque senão não vão chegar lá. Nós, adultos, somos cobrados para trabalhar muito, porque nós temos um padrão de vida para manter. Um padrão que inclua uma casa boa, um carro bom, roupas boas, viagens boas, e para manter uma boa aparência, nós ainda somos cobrados de praticar uma atividade física, sempre. Para não ficar para trás profissionalmente, o adulto precisa continuar estudando quase a vida toda. Dá um exemplo aqui na minha casa, né? Minha esposa já, não vou dizer a idade dela, né? Mas ela já tem filho, já fez graduação, mestrado, mas para ela ir mais longe profissionalmente, agora ela está fazendo doutorado. E só nós sabemos o quanto isso tem sido cansativo, extenuante para nós,
mais esse desafio que nós nos metemos, nos desafiamos aí. Eu digo porque ela está estudando, mas eu estou ali acompanhando ela nas horas das alegrias, nas horas do desânimo também, né? Meu e dela. Correr atrás. Além de tudo isso, nós precisamos ter um hobby, né? Parece que é bonito as pessoas terem um hobby. Hobby de alguém é pintar, hobby de alguém é pedalar, hobby de alguém é correr. É bonito ter esse hobby, nós precisamos ter tempo para um hobby nas horas vagas. Ainda precisamos pousar de pai ou mãe que tem tempo para os filhos. Eu digo pousar porque de tanta coisa que nós temos que fazer e dar conta, não damos conta de cuidar da família. A família termina ficando em segundo plano. E essa cobrança, essa correria, nos obriga a fazer muitas coisas com pressa. Nós comemos com pressa, nós dirigimos com pressa. Você já percebeu o quanto é estressante o trânsito no começo da noite? Todo mundo morrendo de pressa para chegar em casa, cansado do trabalho, querendo chegar em casa. E eu percebi isso na minha vida há um tempo atrás, quando eu percebi que eu estava com pressa para fazer tudo. Eu tinha muitas coisas para fazer, eu tinha pressa para tudo. E exatamente isso que eu fazia. Eu comia com pressa, eu dirigia com pressa, eu procurava formas de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, para me poder dar conta daquilo, daquelas coisas que eu precisava fazer. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que o hábito da pressa, ele nos faz perder alguns relacionamentos e torna outros relacionamentos superficiais. E nós nos tornamos pessoas solitárias e cansadas, porque não aprendemos o valor de descansar. O primeiro motivo, como eu falei, de não entendermos o valor, o mandamento divino do descanso, é a sociedade apressada em que vivemos. O segundo motivo que eu vejo é que se aplica a nós cristãos especificamente. Nós somos cobrados para fazer muitas coisas para Deus. E nós somos incentivados e até elogiados se nós estamos em vários ministérios da igreja, se nós lideramos várias coisas, se nós estamos sempre disponíveis para o que for pedido para nós. Nós somos elogiados, incentivados, às vezes cobrados. Se nós estamos em todas as atividades da igreja, nós também somos reconhecidos como um crente exemplar, porque nós fazemos muitas coisas para Deus. É a ideia de Marta, né? Marta tinha plena convicção de estar fazendo certo para Deus, mas o Senhor Jesus disse que o mais importante do que fazer para Deus é estar com Deus. A nossa pressa às vezes nos impede de fazer isso, e às vezes nós fazemos muitas coisas para Deus a um custo pessoal muito grande, porque nós negligenciamos a família. E eu vou dizer aqui para vocês, nós pastores somos os que mais vezes fazemos isso, com mais frequência, quando nós escolhemos fazer a obra de Deus e esquecemos que o nosso ministério começa dentro de casa. Eu olho para o meu filho e eu penso, eu posso conquistar quantas coisas eu quiser, grandiosas coisas, mas se eu não ganhar meu filho para Jesus, meu ministério, a minha vida terá sido inútil. Então eu preciso ter tempo para o meu primeiro ministério, que é a minha família, e saber dosar as minhas atividades, os meus compromissos, minhas responsabilidades com o descanso, com o equilíbrio em todas as coisas que eu fizer. Muitos de nós só descansam quando não tem mais escolha, quando ficam doentes fisicamente, quando a depressão toma de conta. Eu descobri, inclusive, que existe uma síndrome que atinge as pessoas que não guardam o descanso. É a síndrome de
burnout. Mais ou menos assim. Quem souber inglês melhor pode me corrigir depois. Ou síndrome do esgotamento. É quando alguém chegou ao seu limite e não tem mais energia para desempenhar o seu trabalho. Alguns sintomas dessa síndrome. Observe aí, pode ser que você esteja passando por isso. Fadiga constante, dores musculares, impaciência, desânimo, baixa autoestima, insônia, disfunções sexuais, agressividade, incapacidade para relaxar. O pensamento está sempre acelerado, sempre pensando em alguma coisa. É o dia da folga, mas está pensando no dia do trabalho. É a hora de dormir, mas a mente não para de trabalhar, sempre pensando nas coisas que tem que fazer no dia seguinte. Não consegue descansar. Mas isso também gera falta de iniciativa. A pessoa começa a ter a tendência ao isolamento, perder o interesse pelas atividades corriqueiras, passa a ter insatisfação pelo próprio trabalho, sentimento de fracasso e falta de motivação. Essa síndrome do esgotamento causa tudo isso, se manifesta dessa forma. E é cada vez mais comum pessoas estarem esgotadas, sem força, sem energia e sem saberem porquê. Simplesmente porque estão correndo demais e esquecendo de obedecer o mandamento divino de descansar. Recentemente, um pastor presbiteriano, Augustus Nicodemos, ele passou por esse esgotamento e ele escreveu um texto onde ele reconhece isso, que ele quebrou o mandamento divino do descanso. E ele diz que sofreu muitas consequências por causa disso. Ele diz assim, ele diz que o trabalho passou a se tornar um ídolo para ele e um vício, e ele acabou pensando que servindo a Deus, mas estava exatamente colocando o trabalho no lugar de Deus. Ele disse que aprendeu que descansar é possível, ficar à toa é necessário, sem a consciência pesada, pois descansar é tão bíblico quanto trabalhar. Você deve conhecer alguma dona de casa que não para nunca, está sempre fazendo alguma coisa, que está em casa, sujou uma louça, ela vai lá e lava, bagunçou uma coisa, ela vai lá e arruma, reclamando de que as coisas não estão do jeito certo, reclamando isso e aquilo, reclamando que está cansada, mas não consegue parar de fazer. Talvez você esteja se identificando, né? Eu estou vendo alguns sorrisos aí na plateia. Não conseguir relaxar. Você já imaginou que descansar é um mandamento de Deus? E que muitos de nós não estão obedecendo esse mandamento? Pois o pastor Augusto Nicodemos, ele entendeu isso. Que ficar à toa, descansar e relaxar não é preguiça, não é sinônimo de responsabilidade, mas é necessário para nós. Necessário, primeiro porque Deus mandou. Ele disse que aprendeu também que muitas outras pessoas podem fazer bem melhor o que ele faz, e que, portanto, ele não precisa levar o mundo nas costas. Você já teve essa sensação de que está levando o mundo nas costas? Você se preocupa com tudo e com todos, não para um instante. Você se coloca no lugar de Deus e quer resolver todas as coisas. E você, obviamente, não consegue resolver tudo. Você não consegue obrigar as pessoas a fazer as coisas que você quer. Você não tem o controle de todas as coisas. Levar o mundo nas costas é o contrário do descanso que o Senhor quer para nós. E você sabe qual é o remédio para curar o esgotamento? Parar. Qualquer pessoa esgotada precisa urgentemente parar a atividade que está fazendo por um tempo. Tem um livro do pastor Wayne Cordeiro, é chamado Andando de Tanque Vazio. É um livro muito bom que eu aconselho você a adquirir, a pedir emprestado e a ler. Ele fala que sofreu desse esgotamento.
E ele diz que quando percebeu que estava com sinais de cansaço constante, ele procurou ajuda profissional e ele ouviu do profissional que ele teria que parar tudo por 6 meses a 1 ano. Quem é que pode parar esse tempo todo, né? Tanto trabalho para fazer na faculdade, né? Tanta prova, tanta disciplina, tanto boleto para pagar, né? Nós achamos impossível parar. Mas nós precisamos aprender a parar. Talvez que você não consiga parar tanto tempo, mas você, trabalhador de carteira assinada, você tem 30 dias de férias por ano, pelo menos, né? Qual foi a última vez que você tirou os seus 30 dias de férias? Eu já ouvi de pessoas dizendo que está mais de 10 anos no trabalho e nunca tirou férias. Nós precisamos aprender a descansar, a reconhecer que o nosso corpo tem limite. Todo pecado traz consequências, e a desobedecer ao mandamento de descanso não é diferente. O seu corpo pode adoecer, você pode ficar uma pessoa sem paciência, o seu casamento e a sua família vão ser os primeiros a sofrer quando você estiver assim. A Bíblia diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E então Deus criou um tempo para descansarmos. O exemplo de Jesus é muito importante para nós. Ele tinha o tempo para fazer a obra de Deus, mas ele também tinha o tempo para descansar. Ele sempre se retirava e se separava para descansar do seu trabalho que ele desenvolvia, da obra que ele realizava. Tem um texto, quando Jesus acalma a tempestade, vocês conhecem muito bem, e quando a tempestade assola o barco onde estão os discípulos e Jesus, o que é que Jesus estava fazendo naquele momento? A Bíblia diz que Jesus estava lá no porão descansando. Os discípulos, naquela agonia toda, chegam para Jesus: nós vamos morrer, salva a gente, salva a gente. E Jesus estava tão descansado e tão tranquilo, que ele diz assim: vocês têm pequena fé, por que vocês estão se atribulando por algo tão pequeno? E Jesus vai lá e acalma a tempestade. Jesus estava descansando. Abra aí em Marcos 6, 30 e 31. Outra lição de como nós precisamos descansar. Marcos 6, 30. Marcos 6, 30. Amém? Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Olha só, você tem que trabalhar, você precisa trabalhar, mas você também precisa descansar. A vida não é só trabalho, você também precisa aprender a descansar. O mais difícil para nós não é reconhecer que estamos esgotados, mas é conseguir parar, conseguir trabalhar menos, porque trabalhar menos pode significar ganhar menos, por exemplo. É difícil para nós reconhecer que não somos insubstituíveis. Nós achamos que somos insubstituíveis naquilo que nós fazemos, seja no nosso trabalho ou no nosso ministério. Somos insubstituíveis para nossas famílias, isso nós somos. E se nós não aprendermos a descansar, nós faltaremos para eles. É difícil, além de conseguir parar, é difícil para nós pedir ajuda. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas ao nosso redor e vê
tudo que elas fazem parece tão bem feito, e aí a gente se pergunta, como é que eles conseguem fazer? Por que eu não consigo fazer tudo isso? Fulano trabalha aqui, trabalha ali, e viaja, e lá na rede social ele está lá sempre sorrindo, e ele sai para tal lugar, e ele sai para tal lugar. A gente esquece que na rede social as pessoas só mostram a parcela da vida delas que elas acham interessante, que elas acham que vão receber curtidas. Nós não sabemos como é a vida de verdade das pessoas. As pessoas fingem muito bem, mesmo quando as coisas não estão bem. Não se compare aos outros e não ache que seu corpo e a sua mente não têm limite. Nós temos um limite. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos pedir ajuda e não tentar lutar contra isso sozinho. É interessante que a ciência diz que nós temos estoques de serotonina. É um hormônio natural do bem-estar. O que é a serotonina? É um hormônio que nós produzimos no nosso corpo que nos traz a sensação de bem-estar para nós. E em que circunstâncias esse hormônio é produzido? A ciência diz que ele é reposto ou reabastecido em nós em momentos de descanso, momentos de lazer. Mas quando nós continuamos trabalhando sem reabastecer, o estoque de serotonina vai ser exaurido. Olha só, nós precisamos dessa sensação de relaxamento, de descanso. E nós só encontramos quando nós produzimos esse hormônio, quando nós estamos descansando. Ou seja, descansar é um mandamento de Deus e uma necessidade do nosso corpo. Muitos de nós, infelizmente, já não sabem mais o que é se divertir ou relaxar. E eu já falei das donas de casa, né? E agora eu vou falar dos pais de família, que muitas vezes são aqueles que não conseguem se divertir. Não sabem o que é descansar, o que é ter um lazer. Mesmo quando sai para se divertir, não consegue relaxar. Aí as pessoas às vezes dizem, fulano de tal é rabugento. Está todo mundo ali alegre, se divertindo, e ele reclamando. A incapacidade de relaxar. Você sabia, você pai e mãe, que seus filhos podem não gostar de passear com você ou viajar com você, porque você está sempre assim? Você nunca consegue relaxar, sorrir, aproveitar. Você vive sempre reclamando. Aí é por isso que, às vezes, seus filhos gostam tanto da presença dos amigos. Porque na sua presença, eles não veem alegria, eles não veem relaxamento, eles não veem diversão. Porque você está sempre preocupado com alguma coisa. Isso gera distanciamento nas famílias. Muitas vezes não descansamos porque estamos sempre preocupados também em sermos perfeitos em tudo que fazemos. Tudo que você faz tem que sair perfeito, como se você fosse perfeito. E aí você não consegue relaxar. Você está sempre preocupado com o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar se eu usar essa roupa. O que os outros vão pensar se chegar na minha casa e não tiver tudo no lugar. O que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar. E assim a gente continua nos preocupando com os outros. A desculpa que muitas vezes a gente dá para não relaxar, para não descansar, é eu não tenho dinheiro. Como se o descanso, o lazer só pudesse acontecer com dinheiro. Se você pegar a sua família e levar ela lá no Parque da Cidadania, você só vai gastar, se quiser, a gasolina ou o transporte do coletivo. Mas lá para entrar é de graça, viu? De graça, não paga nada, né? Você pode aproveitar aquele lugar com sua família. Você pode se divertir lá. Você pode encontrar descanso. Eu aconselho você a separar um dia por semana para você não fazer nada relacionado ao seu trabalho. Nada.
e você usar esse dia para aproveitar a sua família. Você faz isso? Se eu perguntar aqui, eu sei que não vai ter tantas mãos levantadas, porque às vezes a gente simplesmente não consegue fazer isso. Mas talvez se eu disser para você, descanse, porque Deus está mandando, é mais fácil de obedecer, né? Mas Deus está mandando você descansar mesmo. Qual foi a última vez que você programou uma viagem com a sua família? Olha só, talvez você tenha vindo aqui esperando ouvir coisas mais espirituais que essa, né? Mas não existe nada mais espiritual do que você conseguir descansar. Até Deus descansou. Você está entendendo? Você lembra do que eu falei do pastor Augusto? Descansar, ficar à toa, não precisa gerar uma consciência pesada. Às vezes nós temos essa necessidade de nos sentir sempre úteis. Sempre úteis. Queremos sempre fazer algo para alguém, para mim. Eu não consigo ficar sem fazer nada porque eu vou me sentir inútil. Se você não costuma viajar com sua família, comece a planejar isso. Você vai ver como isso vai ser bom para fortalecer os laços, reaproximar você dos seus filhos, da sua esposa. Mesmo às vezes com dinheiro pouco, nós conseguimos viajar se nós planejarmos. Outra coisa que é um grande empecilho para nós descansarmos é a nossa falta de confiança em Deus. Nós somos ensinados que se eu não fizer, ninguém vai fazer em meu lugar. É interessante que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que tem alguém que age em meu lugar e em meu favor. Lá em Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Pode ser que aqui na terra não tenha, mas no céu você tem um Deus que trabalha em seu favor. Por isso você pode descansar. Ele trabalha para lhe abençoar. Ele trabalha para prover as suas necessidades. Ele trabalha para que você durma em segurança e em paz. Deus age em nosso favor. Deus cuida do nosso futuro. Quando nós confiamos que Deus está cuidando da nossa vida, nós podemos deitar e dormir em paz. Muitas vezes nós estamos precisando de medicamentos para dormir, né? Eu sei que isso pode ter várias causas, não quero julgar ninguém aqui, mas eu sei que uma das principais causas porque nós precisamos de medicamento para dormir é porque nos falta essa confiança que Deus está cuidando da nossa vida. Nós estamos tão preocupados com o futuro que nós não conseguimos confiar que Deus está fazendo. Nós estamos preocupados com as contas a pagar, com o emprego que nós temos, nós estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos e terminamos não colocando a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele trabalha por nós. Salmo 4:8 diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Qual foi a última vez que você dormiu e relaxou de verdade, sem se preocupar com o dia de amanhã? É difícil, né? É difícil, mas deveria ser um hábito nas nossas vidas. Dormir, deitar e dormir, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Tem um outro salmo que diz que aos que Ele ama, Deus dá enquanto dormem. Isso vai contra a nossa prática, nosso entendimento, né? Se eu não trabalhar, eu não vou conquistar nada. Se eu não correr, eu não vou conseguir. Mas Deus nos diz o contrário. Se você é filho de Deus, se você confia nele,
Um problema que hoje parece sem solução, amanhã, quando você acordar, pode já estar resolvido. Se você confiar em Deus. Existe trabalho útil, mas também existe trabalho inútil. Nós podemos correr e fazer muitas coisas, mas se nós não confiarmos em Deus, será inútil todo o nosso esforço. Mas aqueles que confiam em Deus conseguem dormir tranquilos, como a gente leu ainda agora. Tem um texto lá no Salmo 127, queria que você abrisse aí. São muitos textos que eu queria citar, mostrando a importância de nós confiarmos em Deus e descansarmos nele. Mas no Salmo 127, esse texto é muito conhecido e muito bonito. Diz assim, Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Olha só, dormir, descansar é uma bênção de Deus nas nossas vidas. É Deus que nos abençoa com isso. Então eu acho que você não pode se contentar em simplesmente aceitar. Não, é assim mesmo. A vida é cheia de preocupações, eu não durmo mais, não consigo relaxar. Deus nos promete descanso e um sono tranquilo. Olha só, Deus nos promete isso. Por que você está vivendo sem isso? Ore a Deus, peça a Deus esse sono tranquilo, essa paz que só podemos encontrar nele. Falar em paz, que é o oposto de ansiedade, 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele. Lançar, assim, tá meio dito assim, jogue, né? Jogue, que ele segura e ele toma de conta. Não carregue esse peso dessas preocupações na sua vida, porque ele tem cuidado de vocês. Eu sempre gosto de falar isso. Quando eu quero ficar ansioso, preocupado, quando eu começo a querer duvidar do futuro, eu olho para o passado. Porque eu olho para o passado, o que Deus já me deu, como Deus já me livrou, como Deus me protegeu, como Deus me abençoou. Simplesmente eu não posso acreditar que Ele vai deixar de ser Deus. Ele não vai mudar da noite para o dia. Desde sempre Ele é Deus, desde sempre Ele cuida dos filhos dele. Por que Ele vai mudar de hoje para amanhã, né? Você está com um problema, com uma preocupação aqui agora, pense no seu passado. Coisas piores Deus já resolveu na sua vida. Coisas piores Deus já trouxe uma solução. Coisas que pareciam impossíveis para você, Deus já resolveu. Deus já trouxe milagres, já trouxe cura, já trouxe salvação para a sua família. Será que acabou o poder de Deus? O poder de Deus não acabou, ele continua o mesmo. Nós podemos continuar lançando sobre ele as nossas ansiedades, e ele vai continuar cuidando de nós. A ansiedade é inútil, porque ela não muda nada. Pelo contrário, ela faz nos prejudicar. Por mais que você se preocupe, você pode perder seu emprego. Por mais que você se preocupe, você não pode proteger seus filhos de tudo. Mas eu sei que existe um Deus, que Ele é dono do ouro e da prata, e Ele pode suprir todas as suas necessidades. Existe um Deus todo-poderoso e onipresente, que Ele pode proteger seus filhos onde eles estiverem. Você só precisa continuar orando a Ele, pedindo para Ele continuar protegendo, e Ele vai continuar sendo fiel. Ainda que você não ore, eu sei que Deus vai continuar fazendo isso. Antes de encerrar, descanse no Senhor, Ele tem cuidado de você. Peça para Ele trazer à memória aquilo que Ele já fez na sua vida, aquilo que Ele já lhe deu, como Ele já cuidou de você, mesmo quando você ainda não era cristão, mesmo quando você ainda não temia Ele.
Quantas coisas Ele não livrou você? Deus é tão misericordioso que Ele não nos retribui de acordo com os nossos atos. Ele continua nos amando, nos perdoando. O Salmo 37 diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele vai fazer tudo que for necessário. Ele vai continuar fazendo. Jesus disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, nós conhecemos a Cristo, mas parece que a gente continua levando o fardo de antes de nós o conhecermos. E parece que todos os dias nós precisamos fazer isso, né? Esse texto de Mateus parece que Jesus está falando para o que não conhece Ele, para aqueles que ainda não tiveram encontro com Ele, né? Mas Ele está falando para nós, todos os dias que nós estivermos cansados e sobrecarregados. Existe um descanso para nós. Deus é o nosso lugar de descanso. Deus é aquele que está cuidando de nós. Nós precisamos confiar nele.